Olá, tudo bem? Estamos aqui no estúdio da JF-TV, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, para mais um Em Pauta. Hoje com o vereador Maurício Delgado, do Rede. Maurício, que entrou com um requerimento, um pedido de audiência pública a respeito da questão do transporte público em Juiz de Fora, né? Então, explica para quem está assistindo qual é a questão, o que motiva esse pedido de audiência, Maurício. Na verdade, a nossa preocupação, e tenho certeza que dos demais pares aqui da casa, é saber a respeito do transporte público da cidade. Afinal de contas, nós temos aí para o ano que vem, a possibilidade de termos novamente um processo licitatório desse transporte público. Nós vimos aí que a cada mês a gente tem colocado e subsidiado esse transporte público cada dia mais, gastando dinheiro público, injetando ele no transporte público. A gente precisa saber se a população está satisfeita, se está sendo atendida, se as manutenções nos ônibus estão sendo feitas conforme o contrato, se, enfim, a população está sendo toda ela agraciada com transporte digno de uma cidade igual Juiz de Fora. Já levantaria também essa situação da nova licitação para o próximo ano, né? Ou isso aí daria, inclusive, subsídios, para, no caso de ocorrer uma licitação em 2026? Na verdade, eu tenho a preocupação que isso já era para estar sendo conversado. Por isso, também, a gente trazer as pessoas responsáveis aqui para dentro da casa, onde se discute os processos e leis da cidade, para escutar das pessoas responsáveis a quantos anda o tão falado modal do transporte público, se vai ter alteração, se não vai, se os moldes são os mesmos, se o contrato é o mesmo, se a ideia é subsidiar total. Se não é, se é parte, se é somente o tão falado ônibus do domingo, a gente precisa de entender. E a população tem que estar aqui, para ela sim indagar, perguntar, saber. A gente perguntar para eles se está sendo bem atendido, se a população da zona rural está sendo bem atendida, se a população dos bairros que ficam longe do centro da cidade estão sendo bem atendidos. É isso, trazer a discussão para casa, para todos nós sairmos com a solução, quem sabe, de um transporte ainda melhor para a cidade de Juiz de Fora. Assim que tiver agendada, a gente vai divulgar essa audiência pública e suas redes sociais também, eu acredito que vai ser amplamente divulgada. Agora, Maurício, aproveitando sua participação no Em Pauta, eu não posso deixar de tocar nesse assunto sempre que eu converso com você. É a questão da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, que é outra pauta extremamente importante na sua agenda política, Então, parece que tem novidade aí para o povo surdo de Juiz de Fora. Então, explica que, inclusive, é novidade para mim também. É muito feliz que eu trago essa informação para todo o povo surdo juiz-forano, Era uma briga nossa do mandato anterior, enquanto aqui legislador da cidade, a respeito de trazermos para Juiz de Fora a Central de Libras, que é um programa do governo estadual que coloca uma possibilidade do povo surdo das suas localidades terem algum tipo de entendimento de tudo que se precisa na cidade. Era uma briga em alguns municípios de Minas Gerais, o Estado já estava tendo essa central, Juiz de Fora estava aí passando por necessidade de estar tendo isso aqui. E a pessoa pergunta, o que é isso? É um local onde o povo surdo tem a oportunidade de procurar essa central para estar tendo todo tipo de informação, para ela procurar um médico, para ela procurar uma repartição pública, para ela procurar uma agência bancária. Afinal de contas, o povo surdo também necessita e carece de estar sendo atendida em todas as unidades de atendimento da cidade. Então, a central agora está funcionando em Juiz de Fora, lá no prédio do Conselho do Direito da Pessoa com Deficiência, 12º andar na Rua Alfield. Então, dizer para o povo surdo que precisa de estar tendo conhecimento, que agora em Juiz de Fora nós temos uma central para atendimento ao povo surdo. É muito bacana, afinal de contas, Juiz de Fora hoje deve estar gerando aí em torno das suas 8.000, 9.000 pessoas surdas em Juiz de Fora, então que essas pessoas tenham um mínimo de atendimento, que é a obrigação nossa, enquanto município, de ofertar política pública também para esse povo. Excelente notícia, Maurício. Muito obrigada, bom trabalho para você. Lembrando também que a Câmara está cada vez mais inclusiva. A Libras, a interpretação em Libras aqui na Casa Legislativa, ela só cresce e vem novidade por aí. Esse foi o Em Pauta.
Continue ligado na programação da JF TV. Até a próxima. Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 28 de abril de 2025. Solicito, vereador Cido Reis, que proceda a chamada, senhores e senhoras vereadoras. Aqui. Vamos lá, senhor presidente. Vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereadora Roberta Lopes. Presente, excelência. Vereadora Laís Perru. Presente, secretário. Vereadora Cida Oliveira. Presente, secretário. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereadora Cátia Franco, protetora. Presente, excelência. Devolvi. Vereador Tiago Bonecão. Presente. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador doutor Marcelo Condé. Presente, excelência. Vereador Julinho Rossioli. Presente, meu deputado. Vereador Vitinho. Presente, excelência. Vereador Fiote. Presente, excelência. Vereador Nego Bússola. Presente, excelência. Vereadora Letícia. Presente, excelência. Vereador André Mariano. Presente, excelência. A coro é vereador Cido Reis presente, vereador Zé Márcio, presidente. Havendo o número legal, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária do 4º período. Hoje é segunda-feira, 28 de abril de 2025. Pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, antes que comece a leitura aí dos requerimentos, eu queria pedir autorização para sair agora, porque eu tenho um compromisso lá em Filgueiras às 18 horas. E também, senhor presidente, pedir autorização para me ausentar no dia 30, que eu tenho um compromisso à tarde em Mercês, compromisso de trabalho. A solicitação do vereador doutor Antônio Aguiar está em votação. Os senhores e senhores concordam, permaneçam como estão aprovados. Vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, gostaria de justificar a minha ausência com reunião externa no dia 15 de abril, por gentileza, segunda reunião ordinária. Justificada. Vereador André Mariano. Senhor presidente, primeiramente, aliás, já registrei a minha presença, mas eu quero aqui justificar, na verdade, pedir autorização à casa para me ausentar dos dias 1 ao dia 4 do município de Juiz de Fora. A solicitação está em pauta. Senhoras e senhores concordam, permaneça como estão aprovados. Vereador Sargento Melo Casal. Só justificar nossa ausência, nós estávamos participando de um evento. Que dia? No dia 22/4. Justificada a ausência nesse dia. Quero justificar a minha ausência, dia 25/4, por questões de saúde. Pela ordem, vereadora Cida Oliveira. Obrigada, presidente. Na verdade, eu pedi para colocar na ordem do dia de amanhã as representações 006 de 2025 e 007 de 2025. Todas as representações que estiverem em condições, a gente vai colocar para o dia de amanhã. Pela ordem, vereador João do Joaninho. Registrando a minha presença, senhor presidente. Registrada a presença do vereador João do Joaninho. As senhoras e senhores concordam com a leitura englobada, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito vereadora Letícia Delgado, leitura das correspondências e, imediatamente a seguir, leitura englobada dos requerimentos. Senhor presidente, nós temos na data de hoje 2 correspondências. Correspondência da Fundação Logosófica solicitando empréstimo de plenário. Correspondência do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, Juiz de Fora, solicitando a sessão do plenário. Senhor presidente, foram lidos todos as correspondências. Só um minuto, que essas correspondências a gente depende de aprovação. Tem uma aqui também da Assembleia Legislativa, pedindo a sessão do plenário para uma audiência pública dia 5 de maio, segunda-feira. Em votação, a solicitação do Partido dos Trabalhadores e também da Assembleia Legislativa
para o dia 5 de maio. As senhoras e os senhores concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, vereadora. Senhor presidente, passo a leitura dos requerimentos. Nós temos, na data de hoje, 90 requerimentos. 3 requerimentos, vereador André Luiz Vieira. 3 requerimentos, vereador André Mariano. 3 requerimentos, vereadora Cida Oliveira. 1 requerimento, vereador Cido Reis. 5 requerimentos, vereador Dr. Antônio Aguiar. 5 requerimentos, vereador Dr. Marcelo Condé. 2 requerimentos, vereador Fiote. 1 requerimento, vereador João do Joaninho. 1 requerimento, vereador Julinho Rossignoli. 10 requerimentos, vereador Juraci Schaefer. 6 requerimentos, vereadora Cátia Franco. 1 requerimento, vereadora Laís Perru. 10 requerimentos, vereadora Letícia Delgado. 2 requerimentos, vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. 1 requerimento, vereador Negro Bússola. 2 requerimentos, vereadora Roberta Lopes. 8 requerimentos, vereador Tiago Bonecão. 26 requerimentos, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, passa agora a leitura dos requerimentos em destaque de zeladoria. Requerimento, vereador Negro Bússola. Não é zeladoria, né? Esses são de... Eu vou ler o de zeladoria. Tá. Requerimento, vereador Dr. Marcelo Condé. Solicito capina e limpeza na capelinha do bairro Santa Terezinha, na rua Wanda Barbosa Campos, em frente ao número 37. Requerimento, vereador Dr. Marcelo Condé. Solicito revitalização e reparo na Praça Major Geraldo Esteves, na rua Professor Pelino de Oliveira, 40, Eldorado. Requerimento, vereador Dr. Marcelo Condé. Solicito recomposição asfáltica e reparo na rua Nossa Senhora do Líbano, 514, Grajaú, devido a vazamento de água. Requerimento, vereador Fiote. Solicita a realização de um estudo técnico detalhado para avaliar a viabilidade de implantação de uma faixa elevada de pedestres na rua Luiz Felé, próximo ao número 335, em frente ao Centro Educacional GR Kids, localizado no bairro Santo Antônio. Requerimento, vereador Fiote. Solicita a realização de um estudo técnico detalhado para avaliar a viabilidade da implantação de sinalização vertical com a colocação de placas de proibido estacionar em um dos lados da rua Domingos da Lamura, próximo ao número 20, bairro Santo Antônio. Requerimento, vereadora Roberta Lopes. Requer urgência na ação da Defesa Civil para obras na rua Zélia Lima Guedes, número 10, Casa 3, Santa Luzia. Requerimento, vereadora Roberta Lopes. Requer posto fixo da Guarda Municipal na rua Alfred, nas proximidades da Câmara Municipal. Requerimento, vereadora Letícia Delgado. Requer estudo de viabilidade de um projeto que vise a contenção do desmoronamento de encostas e obras de reestruturação na Avenida Antônio Miranda, no bairro Vila Ideal. Requerimento, vereadora Letícia Delgado. Solicitação para que haja um carro extra da linha de ônibus que atende bairro Nossa Senhora de Lourdes, especificamente a linha 447. Requerimento, vereadora Letícia Delgado. Estudo para melhoria da sinalização vertical e horizontal através da pintura horizontal, incluindo a sinalização pare e faixa de travessia de pedestres, bem como a colocação de sinalização vertical com placa de sinalização pare no bairro Barbosa Laje. Requerimento, vereador André Mariano, Tapa Buraco. Requerimento, vereador André Mariano, Boca de Lobo. Requerimento, vereador André Mariano, sinal de trânsito para pedestre. Requerimento, vereador João do Joaninho, realização de desentupimento de fossa localizado no bairro Monte Verde. Senhor presidente, foram lidos os requerimentos referentes à zeladoria. As senhoras e senhores concordam com a aprovação dos requerimentos de zeladoria, permaneçam como estão. Aprovados. Solicito leitura dos requerimentos de não zeladoria. Requerimento, vereador Negro Bússola. Solicita audiência pública para tratar de matéria relacionada com o carnaval de rua.
Requerimento, vereadora Letícia Delgado, vereador Dr. Marcelo Condé e vereador Fiotti. Requer audiência pública para discutirmos acerca da prestação de serviços e fornecimento de energia elétrica por parte da CEMIG. Requerimento, vereador Julinho Rossignoli, vereadora Letícia Delgado e vereador Sargento Melo Casal. Retirada definitiva do projeto de lei 52 de 2025. Requerimento, vereadora Cátia Franco. Retirada definitiva do PL 182 de 2022, coleta de lixo reciclável. Requerimento, vereador Juraci Schaefer, que seja convocada uma audiência pública para discutirmos a nova modelagem de transporte público coletivo urbano de Juiz de Fora, incluindo seu financiamento, licitação, ampliação da frota de ônibus, gratuidade e requisitos e condições para o novo contrato de prestação desse serviço público. Requerimento, vereador Juraci Schaefer, que a Secretaria Municipal de Recursos Humanos apure se há existência de cargos vagos para o cargo de agente comunitário de saúde junto à UBS do bairro Santa Cruz, para que esses cargos sejam preenchidos por novos servidores já aprovados em concurso público regido pelo edital 2 de 2023, em vista de uma prestação de serviço público com mais qualidade e eficiência em prol da população do município de Juiz de Fora. Requerimento, vereador Juraci Schaefer, que a Secretaria Municipal de Recursos Humanos apure se há existência de cargos vagos para o cargo de agente comunitário da UBS do distrito de Paula Lima, para que esses cargos sejam preenchidos por novos servidores já aprovados em concurso público, em vista de uma prestação de serviço com mais qualidade e eficiência em prol da população do município de Juiz de Fora. Senhor presidente, foram lidos todos os requerimentos de não zeladoria. Os requerimentos lidos estão em votação. As senhoras e senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito leitura pedido de informação. Senhor presidente, nós temos um pedido de informação do vereador Maurício Delgado. Pedido de informação sobre o fechamento da passagem de nível da rua Pinto de Moura, no bairro Poço Rico. Senhor presidente, foram lidos todos os pedidos de informação. Ao final, eu abro pela ordem. O pedido de informação está em votação. As senhoras e senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Assim que acabar a leitura dos documentos, eu já passo para o senhor. Solicito leitura, moção de aplauso. Senhor presidente, nós temos uma moção de aplauso. Moção de aplauso do vereador Marlon Siqueira, 15 anos do grupo Tarantolato. A moção de aplauso está em votação. As senhoras e senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito leitura, moções de pesar. Senhor presidente, nós temos 3 moções de pesar. Moção de pesar, vereador Maurício Delgado. Moção de pesar pelo falecimento de Renan Silveira Sena. Moção de pesar, vereador Tiago Bonecão. Moção de pesar pelo falecimento do juiz de forano Renan Silveira Sena. Moção de pesar, vereador Zé Márcio Garotinho. Moção de pesar pelo falecimento de Renan Silveira Sena. Senhor presidente, foram lidas todas as moções. As moções de pesar estão em votação. As senhoras e senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovadas. Solicito leitura da representação. Senhor presidente, nós temos uma representação. Representação, vereadora Roberta Lopes. Representação para investigação do Ministério Público de Minas Gerais sobre a aplicação dos recursos arrecadados de multas de trânsito pelo município de Juiz de Fora. A representação será encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Solicito leitura dos projetos de lei. Senhor presidente, nós temos 7 projetos de lei. Projeto de lei, vereador Dr. Marcelo Condé, dispõe sobre a inserção de diretrizes para o ensino de empreendedorismo, inovação e inteligência artificial na rede municipal de ensino de Juiz de Fora e dá outras providências. Projeto de lei, vereadora Roberta Lopes, revogação de autorização para contratação de operação de crédito junto à Corporação Andina de Fomento, CAF. Projeto de lei, vereadora Roberta Lopes, declara de utilidade pública a instituição que menciona.
Projeto de lei, vereadora Letícia Delgado, vereador Juraci Schaefer e vereador João do Joninho. Autoriza a integração de sistemas privados de vídeo monitoramento voltados para as vias públicas, a central de monitoramento ostensivo e dá outras providências. Projeto de lei, vereadora Letícia Delgado e vereador André Luiz Vieira. Autoriza a ampliação dos prazos de licença maternidade e paternidade para os conselheiros tutelares do município de Juiz de Fora e dá outras providências. Projeto de lei, vereador André Mariano, dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa de esgoto nas contas da Companhia de Saneamento Municipal Cesama em áreas de inundação no município de Juiz de Fora. Projeto de lei, vereador Juraci Schaefer, institui no calendário oficial e declara patrimônio cultural imaterial do município de Juiz de Fora a centenária e tradicional festa de São Pedro. Senhor presidente, foram lidos todos os projetos de lei. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes. Vereador Maurício Delgado, obrigado pela paciência em esperar ao final da leitura dos documentos. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, vou tentar procurar ser bem rápido, porque eram 3 pela ordem, mas conforme o senhor está conduzindo aí, preferiu deixar para o final e a gente respeita. Primeiro, para falar da zeladoria, né? A gente vem aqui muitas das vezes criticar ao governo e nós todos aqui fazendo vários e vários requerimentos, dizer que a prefeitura tem atuado no dia de hoje lá na estrada do Tosa, que liga o Floresta até uma localidade bem conhecida lá. Agradecer aí a todos os envolvidos da prefeitura, aos funcionários e aqueles respectivos da pasta que estão fazendo um belíssimo trabalho, vereador líder Pardal, lá naquela estrada. Eu estive lá hoje, as máquinas estão trabalhando lá a todo vapor, fazendo a colocação da calha, tirando a água da pista, fazendo um belíssimo trabalho. Então agora é hora de parabenizar aqueles que são os responsáveis por isso. Segundo, dizer que nós aí pedimos uma moção aí de pesar, mandar um abraço para o meu amigo e nosso amigo, né, da cidade de Esperança, Bahia, saudoso Bahia, que perdeu seu filho Renan hoje com 30 anos, um engenheiro que estava lutando. Todos aí que acompanham as redes sociais aí, são adeptos das redes sociais, viram o quanto o Renan lutou, né, em Juiz de Fora para esse tratamento, com esse tratamento. Afinal de contas, ele tinha um câncer raríssimo, e fazia uma campanha para arrecadar as ampolas que ele necessitava para fazer uso do medicamento, que ficava em torno de 2 milhões do tratamento, e ele incessantemente mostrava dia a dia, passo a passo, o quanto era importante todos nós sermos um pouco solidários para que ele tivesse um tratamento digno, e foi um lutador, um batalhador. Então, grande abraço ao seu pai Bahia, a todos os familiares respectivos dessa família juizforana. Em terceiro e por último, a respeito do pedido de informação que nós fizemos, nós nos deparamos aí com um vídeo da prefeita Margarida Solomão dizendo que ela foi interpelada pelo DENIT a respeito da passagem de nível ali no Poço Rico. E aí a gente fica surpreso, porque é uma decisão realmente judicial que ela tem que acatar, mas que, por ironia do destino, não foi comunicado àqueles moradores e nem mesmo os comerciantes. Se ela tinha informação, conforme ela cita no vídeo, e por isso que nós estamos fazendo o pedido de informação, que isso já iria acontecer, muitos daqueles comerciantes que alugaram loja, encheram suas lojas de mercadoria, estão lá agora sem saber o que fazer. Tem gente que alugou lá uma loja para montar lá uma oficina e agora foi, e aí? Como é que eu faço agora para atender esses veículos aqui, já que eu não tenho mais o acesso? Então, isso poderia ter sido previsto. Por isso que a gente quer o pedido de informação, para ter acesso a todos os documentos, porque a comunidade do Poço Rico, o vereador João Wagner trabalha muito em cima daquela comunidade, sabe o quanto nós fomos cobrados lá atrás e iremos ser cobrados novamente. A prefeita está respaldada juridicamente de uma informação e uma decisão judicial, mas que, se ela tinha a informação que isso iria acontecer, era para ter comunicado a todos aqueles moradores e comerciantes do local, para que nenhum tipo de atitude repentina para se alugar ou para se ter um comércio naquele local pudesse acontecer igual está acontecendo agora. E nós temos que trazer essa discussão para dentro da casa, porque se a gente tem autorização e dá autorização para o DENIT fazer uma obra de intervenção na nossa cidade, e nós aqui, e principalmente o Poder Executivo, fica vedado
de fazer uma abertura, uma transposição de ligação de um bairro e outro por uma interpelação jurídica, eu não estou entendendo. Entrega a chave, então, para o DENIT, entrega a chave para a MRS e vamos embora daqui. Porque a gente tem que discutir isso, porque é importante a intervenção, não só do Executivo, mas também dessa casa, porque a gente não pode ficar refém e mercê a todas essas pessoas que fazem a intervenção no município de Juiz de Fora. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Bonecão, logo após João Wagner Antoniol. Primeiramente, parabenizar o Maurício de ter lembrado do Renan aqui, Maurício. O Matheus Brum até pediu, vários vereadores aqui. Então, eu venho pedir, presidente, não vi se o Maurício pediu, mas no final dessa reunião, 1 minuto de silêncio para ele. Aí eu faço esse pedido. E outra informação que eu venho trazer para vocês, só lembrando aqui, amanhã às 15 horas, temos a reunião sobre o bairro Jardim Esperança. Então vai estar aqui os secretários que a gente convidou, secretário de governo, secretário da SEDUP, que é a Cidinha Lousada, o Ronaldo, e a secretária de obras, a Bruna. Então, às 15 horas, se todos os vereadores, quem puder participar, está vindo, todos os moradores da Jardim Esperança, a comunidade, eles mesmos tiraram dinheiro do bolso, já alugaram um ônibus para vir todo mundo de ônibus. Então, assim, a comunidade está preocupada, está envolvida. Então, quem puder estar amanhã na reunião aqui, 15 horas, até peço, presidente, se encher a sala lá, se a gente pode usar aqui, que é maior. Tá certo? Muito obrigado. Pela ordem, vereador João Wagner. Presidente, pela ordem, primeiro registrar minha presença, parabenizar o vereador Maurício Delgado aí pela questão do Renan, mais um que foi vencido pelo câncer, né? Então, assim, a gente está cada dia pior a situação do câncer em qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente precisa, 30 anos, você vê, 30 anos. E a gente tem essa luta, falamos aqui semana passada sobre a questão da oncologia infantil. Mas eu vou falar aqui, presidente, sobre a questão do fechamento lá da Rua Pinto de Moura, na passagem de nível lá do Poço Rico. Estivemos lá no sábado, na parte da manhã todinha, acompanhando lá aquela atrocidade, né, que fizeram com a cidade. Realmente, o que a gente teve de notícia da prefeitura e nós estamos averiguando com o nosso jurídico é que o seguinte, nós acampamos uma briga lá em 2020, porque quando foi fechado, a prefeita comprou nossa briga, abriu aquilo lá no peito, contra tudo e contra todos, né? A gente teve muita briga lá com a MRS, com grandes empresários aí do minério, com o DENIT, só que o momento agora veio a ordem do DENIT, que não é judicial, tá, Maurício? Não é ordem judicial, é a exigência contratual, porque lá em 2011, o prefeito Custódio Matos, com o compromisso com o DENIT das obras viárias, com o projeto das obras viárias, assinou o compromisso de que todas as passagens de nível seriam fechadas de acordo com que fossem construídos os viadutos e sobre pena de ter que devolver o valor daquele viaduto lá do Renato Abramo para o DENIT. Então é questão contratual. Mas nada impede da população entrar com ação civil pública, né, pedindo uma liminar e pedindo o processo para que não feche aquilo mais. Então a gente está fazendo uma reunião lá, seria terça-feira, seria amanhã, lá às 19h30, mas por falta de espaço a gente passou para terça-feira que vem. Faremos uma reunião com a comunidade, estão convidados aqui todos os vereadores, inclusive se puder levar o jurídico, e cada vereador levar o seu jurídico também, a gente agradece, mas a gente está fazendo lá uma reunião com a comunidade, para a gente colher dados da comunidade e entrar com ação civil pública contra o município e contra o DENIT, referente ao fechamento da passagem. É uma luta desigual, porque teremos dificuldades jurídicas aí, mas nós vamos tentar, nós não jogamos a toalha ainda, né? Os moradores do Poço Rico, do Santa Teresa, da região sudeste, nós não jogamos a toalha ainda, porque nós precisamos muito que aquela passagem continue aberta. Ali vai dividir comércio, vai dividir famílias, vai dividir relações comerciais. Tem empresa que tem uma parte da empresa que funciona de um lado da linha e outra parte da empresa funciona do lado de cada linha. Então a gente precisa realmente repensar aquilo lá. Então quem quiser participar na terça-feira que vem, às 19h30, da reunião com a comunidade do Poço Rico. Obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Sargento Melo,
Você quer falar? Então, presidente, olha só. Época de campanha, é claro que a Margarida Salomão ia julgar para a galera. Se tem um contrato, meu nobre advogado Juraci Schaefer, nós temos um contrato com uma empresa falando o seguinte: nós vamos autorizar a construção aqui, você ajuda a gente a construir um viaduto, que a gente vai fechar, para você obter velocidade maior no trem, para o trem passar, descer com ele vago, sem mercadoria, para buscar a mercadoria em outro local e depois passar para o lado de fora da cidade. Se tem um contrato, e lá no contrato está falando que vai fechar quando o viaduto estivesse pronto, qual que era a obrigação da prefeita Margarida Salomão ter falado para a população? A verdade. Qual era a verdade? Temos um contrato, vamos ter que fechar assim que o viaduto ficar pronto e liberado. O que ela fez? Ela viu que isso ia ser impopular para ela na época da campanha eleitoral. Ela falou assim: eu vou anunciar que eu vou fechar agora nada. Eu vou julgar para a galera. Mandou abrir o negócio no peito na raça, sabendo juridicamente que ela iria perder. Porque lá na prefeitura não tem nenhum advogado lá burro. Todos que a gente lida lá, esses 8 anos para 9 anos que eu estou, todos são muito inteligentes. Todos os procuradores da prefeitura que eu sento lá, todos têm conhecimento técnico. Vocês acham que ela não foi orientada? Gente, para cima de Moar, não tem como. Agora, procurar um método jurídico, esse fato foi estabelecido anterior a ela. Era só ela cumprir. Agora, nós temos que verificar, vamos achar um juiz que vai atender o apelo da comunidade? Aí é outra coisa, sabe? Uma outra ação. Mas que a prefeita Margarida Salomão sabia de tudo isso. E ela escondeu toda a informação à população? Isso é notável, né? Já está aí para todo mundo ver. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Laís, logo após Juraci e Fiote. Presidente, na manhã de sábado, né, João? Acho que, assim como você, eu também recebi ligação da prefeita para falar da situação, porque justamente nós estávamos muito envolvidas lá há 4 anos atrás, quando aconteceu essa situação, né? Não foi em período eleitoral. Muito pelo contrário, foi depois que ela ganhou a eleição da primeira vez, um projeto que ficou pronto, o viaduto ficou pronto em 2020, e aí foi constatado que ia fechar, e não teve enganação para ninguém naquele momento. A gente fez mesas e mais meses de diálogo, foram alguns meses, foi um tempo de, não lembro se foi 1 mês, 2 meses, mas a gente esteve na prefeitura junto com a comunidade, junto com os comerciantes, a gente fez toda uma negociação para abrir a passagem lá 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás. Né? Então, eu só queria deixar assim, óbvio que vai trazer transtorno. Né? Eu acho que a gente agora tem que ver como mitiga esses transtornos, né, João, que você está muito envolvido lá com a comunidade, como a gente consegue melhorar essa situação, né, porque, de fato, tem a ação judicial. Né, mas o que eu queria deixar aqui bem nítido é que lá atrás, em 2021, assim que a gente chegou, foi uma das primeiras ações. Eu lembro que antes da gente assumir, inclusive, a gente fez uma reunião lá no Clube da Gota, Julinho estava presente também nessa reunião, antes da gente assumir. A gente pegou essa situação para ir equilibrando junto com a prefeitura, conseguimos, mas 4 anos depois não conseguimos mais. Né? Então, eu acho que a gente tem que ver como que repara isso, como que a gente consegue, às vezes, reabrir, não sei a possibilidade, mas eu queria deixar bem nítido aqui. Não foi em período eleitoral, isso foi muito antes, inclusive foi depois que a prefeita ganhou a eleição lá em 2020, né? E a gente teve sim diálogo, a gente dialogou com a comunidade, foi muito diálogo, e agora realmente, foi uma situação extrema com a ação judicial. Né? Mas estamos juntos aí, viu, João, para poder tentar ver uma solução melhor ali para aquele bairro. Pela ordem, presidente. Vereador Juraci, depois Fiote, depois João Wagner. Senhor presidente, o que eu vejo é que o contrato foi um contrato feito de forma unilateral. Você não pode colocar uma cláusula fazendo a devolução do recurso. Sendo construído aquele viaduto, nenhum viaduto que a MRS financiou foi bom. Fizeram um com uma perna só, aquele outro que não liga nada a coisa nenhuma. Então não tem um viaduto, parece que a engenharia deles é ruim. E sendo que eles demoraram 30 anos
a rede ferroviária federal foi entregue por 885 milhões de reais. Hoje ela dá de lucro 5 bilhões de reais ano. Eles nunca cumpriram o compromisso deles. Esse contrato, é certo que a prefeitura pode fazer um distrato dele. Ela pode fazer um distrato do contrato. Porque essa cláusula, ela só beneficiou uma parte. Então é um contrato leonino, é um contrato que você pode fazer o distrato dele. A prefeitura pode fazer esse pedido. Então, primeiro, juridicamente existe solução. Existe solução jurídica para o caso. Outra coisa é quem acompanhou aquele viaduto, o que aquele serve? Me desculpa, quando inaugurou aquele, só problema. Você não viu a solução daquele viaduto. Então eu fico pensando, agora a MRS, no apagar das luzes, ganhou mais 30 anos de concessão para passar com esses trambolhos aqui e atrapalhar a vida da gente. Isso é que nós temos que pensar. Num BRT, o que nós podemos fazer de forma concomitante que esse transporte de carga, nós possamos ter um transporte passageiro. Evoluímos na questão do transporte público coletivo para os nossos cidadãos que hoje têm dificuldade com o transporte público somente de ônibus. Então, assim, aquela solução jurídica pode ser feita sim. Eu acredito que a Procuradoria do município já deve estar tomando providência e a prefeita também, com todo o prestígio que tem junto ao governo federal. O DENIT está sob a tutela do governo federal. Ela vai ter que chegar lá no governo federal e falar: prefeita, olha, eu sou prefeito de Juiz de Fora, isso aqui está errado e vocês vão ter que dar a solução. É uma solução política, tem que falar a verdade. Isso aí. Vereador Fiotti, logo após o vereador João Wagner. Boa noite, presidente, boa noite aos demais pares. Passando para parabenizar o Tiago Bonecão pelo chamamento de amanhã, junto com os moradores lá do bairro Jardim Esperança, da onde também que eu me resido naquela região. E convido também todos os vereadores que estão aqui presentes para abraçar essa causa, uma causa muito justa, porque desabar aquela água toda naquela região lá vai ser triste. Então, nós estamos aqui junto com o Tiago para somar para a comunidade lá do bairro Jardim Esperança. Muito obrigado, presidente. Vereador João Wagner, após André Luiz. Presidente, novamente sobre o assunto da travessia do Poço Rico, como a vereadora Laís deixou bem claro, o viaduto ele foi fechado no final do ano de 2020, depois das eleições. O viaduto foi inaugurado ainda com o governo... Não, ele foi inaugurado no final do governo Almas. E 21 ele foi fechado. Não, foi fechado no final em dezembro de 2020. Em dezembro de 2020 foi fechada a passagem. Novembro, dezembro, se eu não me engano. Foi logo depois das eleições. E tanto é que começou o debate, a gente nem tinha ainda tomado posse aqui, começou os debates lá no Poço Rico. E em janeiro de 2021, a prefeita estabeleceu a mesa de diálogo, onde fez parte Zé Márcio Garotinho, João Wagner e Laís, que representando a Câmara. Então, naquela época, em março, aproximadamente em março, foi reaberto a passagem, né, justamente 4 anos atrás, e ficou aberta até sábado agora. Então é o seguinte, Joaci, em relação ao que você falou, esse contrato foi feito lá em 2011, no governo Custódio. Um contrato muito mal feito, né? A gente está pedindo aí o nosso jurídico acesso a esse contrato. A MRS, ela traz para a gente aqui um transtorno enorme dentro da cidade. Enorme. Boa parte do transtorno de mobilidade urbana que tem dentro de Juiz de Fora é porque essa linha passa dentro de Juiz de Fora. A cidade cresceu em torno da linha? Cresceu. A linha é mais antiga do que a cidade? Mas a gente precisa repensar. Quantos lugares aí a linha não fizeram o contorno, não fizeram o desvio, e a gente precisa utilizar aquela via para a cidade. Inclusive, ela tirou um bem histórico que a gente tinha aqui, que era o Xangai. Né? Eu utilizei o Xangai quando servia lá na segunda companhia, lá no Barbosa Laje. Eu usei o Xangai durante vários anos, no transporte urbano. E a gente perdeu o trem que fazia o transporte urbano aqui. Então a gente precisa realmente repensar essa empresa dentro de Juiz de Fora. Nós precisamos repensar essa malha ferroviária aqui dentro. E o governo federal pensar de uma forma de realmente beneficiar a cidade, que seja com essa migalha de viadutos que fica colocando na cidade. Isso é uma migalha para o Juiz de Forano. Uns viadutos até
por estar sendo construído dentro de uma cidade que já é consolidada, fica mal feito. O projeto fica mal feito. Então a gente tem que repensar, nós vamos contar com os vereadores aqui, eu sei que os vereadores estão empenhados com a gente também, e fazer uma ação civil pública contra a prefeitura e contra o DENIT, por ter assinado esse contrato, até mesmo sem consultar as comunidades à época da elaboração desse projeto. As comunidades não foram consultadas, e outra coisa, não existe nenhum estudo de impacto de vizinhança e de impacto econômico quando foi feito esse contrato. Isso é uma brecha jurídica, porque toda obra ela tem que ter o seu impacto social, o impacto econômico que ela causa dentro daquela cidade. Então é isso aí, presidente. Obrigado. Vereador Sargento Melo, logo após, vereador Juraci Schaefer. Tá fácil para ela resolver, o governo é dela. É só ela abrir ali, conversar com o DENIT, o presidente dela vai lá e resolve. Ué, não é o PT que está no governo? É o que o Juraci falou. Tá fácil para ela resolver. E tá fácil para ela resolver mais 4 viadutos que ela vai fazer na Zona Norte. Que ela vai ter que olhar da mesma forma. Tá? Porque tem que ver o contrato agora. E depois que fechar, vai avisar a comunidade quanto? Aí vai esperar, não, porque tem a reeleição dela. Né? Você acha que ela ia tomar uma medida dessa antes da reeleição dela? Eu posso ser reeleito, eu vou comprar essa briga? Só que agora é hora de falar a verdade para as comunidades. Onde vai ser os outros 4 que o MRS vai fazer? Vai fechar as passagens de nível? Os carros vão poder, as pessoas vão poder transitar ali? Ou vai fechar e vai fazer aquelas passagens, principalmente de pessoas pedestres, daquela maneira? O cara tem que andar 2 quilômetros para atravessar a linha. Ele anda 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro voltando, outro quilômetro para pular lá de cima. Então, e outra coisa, tem que saber como é que vai ser feito esses viadutos. Porque se foi feito igual aquele ali da Benjamin ali, ó, os motoqueiros estão caindo lá de cima. Motoqueiro está caindo lá de cima. Motociclista cai lá de cima. Quem é que fez uma curva daquela? Qualquer cidadão comum que chegar naquele viaduto, olhar lá para cima e falar, pô, como é que ninguém nunca caiu aqui? Aí o cara vai ver as passagens do ano passado. E desse ano vai ver 3 motociclistas já caíram lá de cima. E até agora, nada foi feito. E vai continuar daquela forma. Então, depois não adianta falar, ela tem os advogados, ela tem a máquina pública do lado dela, ela tem os contratos e ela tem a solução, que o governo é dela, é o do Naine. Pela ordem, presidente. Após o segundo pela ordem de vereador Sargento Melo, segundo pela ordem de vereador Juraci, após Tiago Bonecão. Senhor presidente, Código Civil, termo contrato leonino, refere-se a um tipo de acordo que é extremamente desequilibrado, beneficiando desproporcionalmente uma das partes envolvidas em detrimento da outra, com agravante, que a outra é o interesse público coletivo. Então, juridicamente, nós estamos falando que nós temos todos respaldo jurídico para alterar essa cláusula contratual e fazer um distrato dela. Então, juridicamente, nós estamos garantidos. Outra coisa, a Margarida recebeu de presente, me lembro a vereadora Laís, vereador João Wagner, logo quando ela venceu as eleições, de imediato, aquele abacaxi enorme ali, para fechar aquela passagem de nível. E ela teve coragem, sim, coragem de fazer a abertura para atender o interesse coletivo, porque uma aberração jurídica num contrato leonino foi feito por uma administração que não teve o zelo de olhar o contrato, porque um contrato bem feito não teria esse problema. Então, ela teve que, vou reabrir, e agora temos que fazer o distrato dessa cláusula contratual. A obra está pronta, não existia, é um absurdo você falar que tem que devolver um dinheiro de uma obra, sendo que essa obra, ela foi fruto de uma contrapartida de uma concessão pública. A MRS teve uma concessão feita em 96 por 30 anos, e ela foi entregar esse viaduto com 26 anos. As obras que a MRS está entregando têm 25 anos de atraso. E para fazer esses viadutos agora, no apagar das luzes, o governo anterior entregou a concessão para a MRS para mais 30 anos. O lucro da MRS é 5 bilhões ano.
E ela adquiriu a rede ferroviária por 800 milhões. Faz o que quer MRS. É um absurdo. Então, tenho certeza absoluta que o governo municipal vai conseguir fazer a revisão disso juridicamente, e se não a conseguir, vai no DENIT e vai cancelar, sim, pedir alteração dessa cláusula contratual, porque é uma cláusula abusiva do contrato leonino. Pela ordem. Segundo pela ordem, vereador Tiago Bonecão. Pela ordem, presidente, só lembrando que o vereador Melo falou, e quando acabar a reunião aqui, vou conversar com o Pardal, que é da Comissão de Urbanismo, João Joanim, André Mariano, para ver se a gente faz essa audiência pública aqui, porque o que o vereador Melo falou é verdade. Eu, o vereador Vitins, a gente estava lá semana retrasada, lá dentro da MRS, e o diretor da MRS falou que em 2016 vai começar as obras lá dos viadutos da Zona Norte. Se vai começar as obras do viaduto da Zona Norte, também vai fechar as passagens de lá. Então vão trazer aqui antes, numa audiência pública, para conversar, porque se for para fechar e fazer os viadutos, vamos conversar. Será que a população daquela região vai aceitar não passar mais? Então nós temos que conversar com as comunidades lá, igual não foi conversado lá atrás no Poço Rico. Nós não podemos fazer o mesmo erro. Então eu tenho certeza que o João Joanim, juntamente Pardal, o André Mariano, vamos fazer esse documento pela Comissão de Urbanismo e trazer essa audiência para cá antes que comece essas obras de 2026. Pela ordem, presidente. Para o primeiro pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, ouvindo as falas dos nossos colegas, não tem como a gente ficar quieto, porque, vereador Pardal, desde o meu primeiro mandato, quando eu entrei nessa casa, e quando nós tínhamos algum tipo de situação que trazia esse transtorno através da MRS, a gente sempre ouviu o seguinte, vereador, que isso não é problema nosso, isso não é a alçada desta casa, isso é a nível federal, não é mesmo? A nível federal. E aí eu pergunto, e os nossos deputados federais, que por anos e anos e anos nessa cidade, nada contribuiu, porque até então, vereador Juraci, aquilo que o senhor falou, é contrato em cima de contrato, e agora nós temos uma concessão de 30 anos, ou seja, eu com os meus 54 anos, daqui 30 anos, se Jesus não voltar até lá, quem vai continuar pagando essa conta são os meus filhos e os meus netos. Então, o grande detalhe é o seguinte, aí é a grande importância dos nossos deputados, que, como eu disse na última reunião, vereador João Wagner, Juiz de Fora, nós temos 4 deputados federais e 3 deputados estaduais, uma representatividade enorme, e que diante dessas coisas, a gente vê que não basta os recursos das emendas, a gente quer muito mais. Juiz de Fora precisa muito mais do que dinheiro de emenda. Nós precisamos realmente do trabalho dos deputados para que realmente a nossa cidade não venha pagar dia após dia dessa situação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Roberta Lopes. Não, só para fazer um comentário que eu achei pertinente, o pessoal do PT aqui reclamando, porque a Margarida não tem compromisso com isso, porque isso é uma promessa da gestão anterior, PPP, popopô, grande hipocrisia. Eu quero ver no dia da votação aqui dos 660 milhões, que ela vai deixar uma dívida bilionária para os próximos mandatários, para os próximos 25 anos. Muito obrigada, presidente. Bom, agora vamos aos pela ordem do vereador Pardal. Senhor presidente, é um tema que o vereador Maurício trouxe aqui bastante pertinente, né? Um tema bastante importante, e a gente observou que realmente os vereadores se manifestaram, porque realmente também é muito desagradável que a população, os moradores ali daquela região do Poço Rico tem enfrentado, né, vereador Maurício? E o que a gente precisa é exatamente pontuar algumas situações, é que esse contrato feito para que essa obra pudesse estar acontecendo ali, realmente já foi fato de 10 anos atrás, assim que a prefeita assumiu praticamente. E recordo também que até com relação a uma empresa de radares que foram instaladas aqui na cidade de Juiz de Fora, e só implantada também no governo da prefeita Margarida, é porque também já estava tudo definido anteriormente. Foi conforme também foi essa obra. Então, assim, a gente tem essa preocupação muito grande com relação ao transtorno, ao desgaste que vai acontecer para os moradores ali daquela região, vereador Maurício, porque é inadmissível
fechar ali um acesso, porque as pessoas têm que ir e vir com o carro em função de dar uma volta gigantesca em função do que vai estar acontecendo, mas quero acreditar, quero ter certeza que a prefeita Margarida, que já está aí no seu segundo mandato, com todo o mérito, já foi reitora por 2 períodos lá também, deputada federal, então tem um compromisso muito grande com a nossa cidade, desde que sei que com toda essa competência já elencadas por mim aqui nesse momento, vai direcionar exatamente aquilo. E exatamente com relação à parte federal aí, que envolve o departamento, que é o DENIT, bem como também o Ministério do Transporte, que também tem a gestão sobre o DENIT. E com a habilidade e a competência da prefeita, se dá para retirar essa cláusula desse contrato, primeiro que obriga a devolver 20 milhões, isso é inadmissível, se ela descumprir essa determinação. São 20 milhões de reais. Então, assim, é abusiva a forma que foi conduzida essa situação, mas conforme disse por alguns colegas vereadores, a prefeitura tem um potencial jurídico muito qualificado, muito importante, e que vai discutir sobre essa cláusula, sobre fazer a forma de um distrato, fazer alguma forma que realmente dê a condição para que os moradores possam ter previsto naquilo que está garantido na nossa Constituição Federal, o direito de ir e vir, porque desde o momento que faz essa mudança de forma totalmente desprovida de facilidade para que os moradores tenham aquele direito, é inadmissível. E volto a repetir, tenho certeza que a prefeita Margarida, com toda a habilidade que tem, junto ao Ministério do Transporte, que tem também a capacidade sobre o DENIT, e buscarmos uma solução para revogar esse artigo, esse momento ali que faz esse absurdo aí, em ter que pagar uma multa se deixar de cumprir aquilo que necessariamente é fundamental para os moradores, e tenho certeza que a prefeita vai estar buscando essa condição, e ao mesmo tempo a gente também manter aquilo que é necessário. É inadmissível que um departamento com a importância que é o DENIT venha mandar aqui na cidade de Juiz de Fora aquilo que a prefeita também tem a competência, com muita capacidade e saber fazer aquilo que é de interesse da nossa população. É o que tem para o momento, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Para o segundo, pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, aproveitando essa conversa em relação à MRS, eu gostaria de mais uma vez, eu já fiz um pedido, eu gostaria que a MRS pudesse dar atenção àquele vagão histórico ali, em frente ao Museu Mariano Procópio, que ali virou um ponto de drogas, uma confusão louca, está ali abandonado. Os moradores do bairro Mariano Procópio, Democrata, a cada dia lidando com aquela situação. Então eu gostaria de pedir a atenção, mais uma vez, aquele vagão, acho que era o Bala de Prata, não sei, não é mesmo? Que possa dar atenção àquele vagão lá. Pela ordem, presidente. Pela ordem, pela segunda vez, vereadora Laís Perrot. Presidente, a gente que tem acompanhado de perto essa situação desde 2020, né, João Wagner? A gente sabe que a prefeita nunca abandonou essa comunidade. A prefeita vira e mexe está conversando, inclusive quando tentou fazer também uma modificação no trânsito, há pouco tempo atrás, a prefeita ouviu a comunidade e voltou atrás. E isso não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de quem está ouvindo a comunidade. Os técnicos pediram uma coisa, a comunidade pediu outra, e foi ouvido. Então eu quero deixar só bem nítido aqui para todo mundo, que a prefeita e a prefeitura nunca abandonou essa comunidade do Poço Rico, nunca deixou de dialogar, nunca deixou de conversar. Só isso, presidente. Bom, vamos lá. Quero pedir também, pela ordem, vereador André Luiz. Enfim, estou aqui o tempo. Eu estou esperando tanto tempo para registrar a presença que eu acho que eu vou até dar o meu pitaco nessa questão aí que eu nem queria entrar. Merece. Da MRS. A verdade é, vereador Maurício, que as ações, as intervenções que a MRS promove dentro do município, às vezes parece até que é a favor, né? Me fez lembrar aqui a discussão que nós tivemos esses dias relacionada à Nexa lá, que gerou aqui, por parte de uma audiência pública solicitada pela vereadora Laís Perrot, gerou até uma comissão especial e que ela vai conduzir. É a mesma coisa, mesma situação. Essas empresas, elas, quando você vai ver as contrapartidas, porque esses contratos são tudo fruto de contrapartida, aí parece até que elas estão fazendo favor, mas o dono da terra é os moradores da terra. Então, é a população que tem que ser beneficiada como um todo.
Então você não pode pensar em fazer as coisas em benefício de quem quer que seja, se não estiver trazendo benefício para a população, que é a dona do território. Então nós estamos aqui para defender os direitos dos cidadãos juiz-foranos. Então eu vejo a mesma situação em relação à anexa lá. Você vai lá em Igrejinha, aí ela faz uma ruazinha lá, bota um quebra-molazinho lá, mas ela está explorando um território que é do juiz-forano. As contrapartidas não batem com os lucros que eles recebem. Compreende? Então, é muito importante a gente frisar isso, que, na verdade, o território por onde se passa, o trilho do trem, por onde se passa ali aquele vagão, que só falta carregar ouro ali. Porque, na verdade, um tempo já carregou, né? Agora não carrega mais, mas dá para ser, porque o valor, a riqueza, está toda sendo transportada ali, mas está usando o nosso território e aí tem que valer os interesses da nossa população. É isso, senhor presidente? Bom, eu preciso de mais 2 votações aqui. Uma foi uma correspondência pedindo a sessão do plenário para o dia 13 de agosto para a Fundação Logosófica. As senhoras e senhores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. A outra é autorização para interrupção da reunião de quarta-feira e realização da tribuna livre, que seria amanhã, em função de entrega amanhã do mérito legislativo. As senhoras e senhores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Ordem do dia, segunda-feira, 28 de abril de 2025, 8ª reunião ordinária do 4º período. Número 1, terceira discussão, processo 10.522.25, autoriza a Política Municipal de Saúde Mais Vida, que dispõe sobre a distribuição de medicamentos à base de canabidiol e tetrahidrocannabinol no município. Projeto de lei 13/25, autoria Julinho Rossioni. Pareceres lidos, quórum maioria simples, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras e senhores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Número 2, segunda discussão, processo 10.477.24, dispõe sobre o protocolo de perda gestacional e neonatal nas instituições de saúde do município. Projeto de lei 180/24, autoria vereadora Laís Perru. Pareceres lidos, quórum maioria simples, vista vereador Sargento Melo, André Mariano, Roberta Lopes e Vitinho. Usou da palavra vereadores André Mariano e Laís Perru. Emenda substitutiva 1 e 2. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Julinho Rossioni. Com a palavra, vereador Julinho Rossioni. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, peço vista da matéria, liberando para amanhã. A solicitação de vista está em votação. As senhoras e senhores concordam, permaneçam como estão. Senhor aprovado. presidente. Pela ordem, vereador André Luiz. Então, senhor presidente, nós estamos com uma discussão aqui na casa, que já está até pronto para a ordem do dia, que é o projeto, a mensagem do Executivo que trata do Plano Municipal da Primeira Infância, PMI. E nós havíamos feito, já há um tempo atrás, o pedido de uma audiência pública. Então, como a discussão, o senhor, inclusive, intermediou lá com a prefeitura, ela ficou combinado de ficar para o próximo período, aí eu queria solicitar que fosse agendada essa audiência pública. É uma solicitação desse vereador, juntamente com João Wagner, com a Laís Perru, com o André Mariano, com a Cátia Protetor e também a Letícia Delgado. Porque antes da gente colocar esse projeto tão importante para a nossa cidade em tramitação aqui no plenário, era bom que a gente tivesse uma audiência pública, inclusive todo o pessoal que participou da organização estava ciente
dessa audiência e está também aguardando que a gente tenha audiência pública para poder discutir com a nossa sociedade. Então, eu queria solicitar para que o próximo período, antes dele entrar em pauta, a gente pudesse fazer essa discussão aqui na audiência pública. Obrigado, senhor presidente. Número 3, segunda discussão, processo 10.595.25, altera lei complementar 168, projeto de lei complementar 325, autoria vereador Marlon Siqueira, pareceres lidos, quórum maioria absoluta. Vista vereador André Mariano. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Tiago Peço a Bonecão. palavra. Com a palavra, vereador Tiago Bonecão. Presidente, a pedido do autor, peço vista da matéria. A sem discussão. solicitação de vista está em votação. As senhoras e senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, primeira discussão, processo 10.544.25, autoriza o poder público a conceder vale-transporte em pecúnia aos servidores estatutários, empregados públicos e detentores de cargos comissionados na administração direta e indireta. Projeto de lei 28/25, autoria vereador Sargento Melo Casal e André Mariano. O quórum é maioria absoluta, com a presença de 2/3 dos membros. Vista vereadora Cátia Franco e Letícia Delgado. O projeto está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra, vereador André Mariano. Peço a palavra. A pedido do autor da matéria, eu peço vista, senhor presidente. A solicitação de vista está em votação. As senhoras e senhores concordam, permaneçam como estão. Nos termos regimentais, aprovado. Nos termos regimentais, para a ciência das senhoras e senhores, encontram-se disponibilizadas na rede de computadores da Câmara as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias de 14 a 25 de abril. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Só para passar aos pares aí, e a população de Juiz de Fora, nós fizemos um pedido de informação, uma solicitação de uma fiscalização da parte estrutural do mergulhão. E nos foi respondido pela Prefeitura, parece que foi feita uma análise técnica lá, com engenheiros da Prefeitura e tudo. Toda a estrutura do mergulhão parece estar em boas condições de utilização. Porque nós passávamos por baixo e verificávamos algumas ferragens aparecendo, algumas rachaduras, e parece que essa movimentação que foi feita pela Prefeitura, foi feita semana passada, no meio da semana, não lembro qual dia. Eu passei, estavam os engenheiros lá dentro, verificando tudo, e eu recebi essa semana a resposta falando que toda a parte estrutural está tranquila. Então, todas as pessoas que fizeram contato com alguns vereadores a respeito disso, que estavam preocupados, vocês possam orientá-los que foi feito já a fiscalização por parte de engenheiros, né, de profissionais da Prefeitura, e a parte estrutural está em boas condições. Obrigado. Pela ordem, presidente. Para o pronunciamento na tribuna, vereadora Cida Oliveira. Pela ordem, vereadora Letícia Delgado. Eu gostaria de solicitar, se possível, a inclusão do PL 48/2025 na ordem do dia amanhã, se ele tiver em condições. 48/2025. As Exato. senhoras e senhores concordam, permaneça como estão. Aprovado. Pela ordem. Vereador Pardal. Senhor presidente, eu acho que ainda está em alguma comissão tramitando a mensagem 4684 e automaticamente nós havíamos pedido para o dia de hoje para que fosse incluído, mas infelizmente ainda está regimentalmente dentro das comissões. E já quero então, senhor presidente, já solicitar para que seja incluído para quarta-feira, a nossa última reunião, essa mensagem. Acredito que vai estar pronta até lá, liberada pela comissão. 4684 é o número dela, e já de antemão já pedi também 2 reuniões extraordinárias para que, quem sabe, nós possamos aí, se for possível, a inclusão dela nesse dia, aprovarmos também uma matéria muito importante aí de interesse da nossa população. Obrigado, presidente. As senhoras e senhores que concordam com as solicitações do vereador Pardal, primeiro em inclusão, permaneçam como estão. Aprovado. As 2 reuniões extraordinárias permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, a vereadora Cida Oliveira. Então, gente, boa noite aos vereadores e vereadoras, aos trabalhadores da casa e ao público aqui presente.
quem de casa nos assiste através da TV Câmara. Subo aqui hoje para falar de um tema extremamente importante: a saúde da população carcerária. Eu vi no noticiário de hoje, que eu acho que muitos de nós devem ter visto, que foram confirmados 38 casos de tuberculose nas unidades prisionais de Juiz de Fora. Isso é muito grave, porque sabemos que as condições sanitárias desses espaços são propícias para que a doença se alastre. Na matéria que saiu hoje no MGTV, a advogada da OAB, ela falava em torno de um espaço que caberia 160 presos, tem 196. Então, vocês imaginam isso, para alastrar a doença. Enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, em março desse ano, eu estive na penitenciária José Edson Cavalieri, conhecida como PGEC, para apurar as demandas que recebemos em uma reunião com as famílias das pessoas privadas de liberdade, que foi realizada aqui na Câmara. Vou esperar só um pouquinho, que está tanta gente falando alto. Presidente, para meu tempo aí, por favor. O pessoal está falando alto, acaba que a gente não... Tem um espaço bem bacana para a gente conversar ali fora. Tem pouco mais de um mês que fizemos essa visita lá. Outros vereadores da comissão, como, por exemplo, o vereador André Mariano, a vereadora Laís Perru, e também o vereador Dr. Marcelo Condé, e a vereadora Letícia, que é da Segurança, presidenta da Segurança Pública, esteve com a gente nessa visita também, na PGEC. E, ao fazer essa visita, nós deparamos lá com 31 casos, aproximadamente, de suspeita de tuberculose. Alguns ainda estavam em exame, segundo eles nos informaram, mas hoje, com a matéria que foi ao ar, eles estão falando em torno de 38 casos de tuberculose confirmada na penitenciária. Já na primeira reunião com os familiares que a gente fez aqui, nós percebemos que os problemas são grandiosos. A comida, muitas vezes, chega azeda, segundo relatos da família. Eles também têm dificuldade para acessar os serviços de saúde, por falta de efetivo suficiente. Na verdade, nós chegamos lá, nós deparamos, eles vieram mostrar para nós quantos médicos tinham, mas naquele dia tinha um médico que estava de licença médica. E aí vocês imaginam, se não há um médico para substituir, se naquele momento o preso precisa de uma consulta e ele não tem isso. Então, nos preocupou isso. Eu estou dizendo isso aqui porque nós precisamos intervir de alguma forma. Em março, nós fizemos um requerimento, viu, presidente, de audiência pública para tratar da saúde da população carcerária. Encaminhamos esse pedido. E nós queremos fazer aqui um pedido ao senhor para que a gente faça essa audiência, porque nela nós estamos colocando algumas pessoas para virem a essa casa, para que possa relatar os fatos ocorridos. Então, e nós precisamos que o governo de Estado, enquanto responsável pelas penitenciárias, nos mande um representante, que a gente está pedindo, para explicar por que esses problemas acontecem com tanta recorrência. Qual a razão dos casos de tuberculose seguirem aumentando? Nós queremos entender, nós precisamos fazer isso, Nós, enquanto agentes políticos,
Não podemos deixar de tratar de temas como este e buscar formas de como podemos ajudar a resolver. Acredito que a audiência pública é um espaço onde podemos ouvir as demandas, as explicações e fazer propostas. Então, reforço aqui o nosso pedido de audiência pública. Além disso, nós fizemos 2 requerimentos que hoje nós estamos pedindo para vir para a ordem do dia de amanhã, que é a 006 e a 007, que a gente encaminha para a Câmara pedindo providências nas condições de alimentação, que é essa que eu falei com vocês, é uma das representações, e a outra a gente está mandando uma representação ao secretário de Estado de Justiça e Gabinete, né, que é o senhor Rogério Greco. Então, eu acho que assim, como essa casa é uma casa política, é uma casa onde as discussões que estão colocadas aí, vem não só aqui, mas está colocada, né, diante de hoje, essa matéria que foi colocada, né, no MGTV, eu acho importante a gente reforçar essa discussão, que eu solicito aqui mais uma vez o presidente, que é a audiência pública, que ela seja marcada, sei que nós estamos no final do período, mas nós vamos ter início aí do próximo período, que essa matéria venha para que a gente possa fazer essa discussão e prestar contas, né, para a população, porque é inadmissível a gente conviver com um cenário desse, né, de pessoas adoecidas, num cenário de grande dificuldade para o tratamento. Então, fica aqui, né, o nosso pedido e obrigada. Tá. E o grande número é tuberculose, não é? A gente tem também relato de pessoas que trabalham nas regionais da prefeitura de grande índice de tuberculose também na população de rua. Vamos fazer sim, em maio a gente faz essa audiência e de repente a gente amplia também essa discussão. Tá? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Letícia Delgado. Eu queria, né, parabenizar a vereadora Cida pela fala e, na verdade, reforçar a importância dessa audiência pública e que a gente tenha um olhar atento para todas as violações de direitos que a gente tem visto constantemente no sistema prisional de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora é uma cidade com muitas penitenciárias, acaba sendo, na verdade, o ponto, né, de várias pessoas que estão cumprindo pena, não só de Juiz de Fora, como também da Zona da Mata e outras cidades. E eu não sei se os senhores sabem, os ouvintes da TV Câmara sabem, se a sociedade juiz-forana sabe, que inclusive chegou às nossas mãos o relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ele fez um relatório muito denso, mostrando toda sorte de violação de direitos humanos que a gente está presenciando no sistema prisional, de forma mais específica na PGEC. E eu acho que isso passa por questões de saúde, por questões de tratamento, algumas dificuldades de visitação também, mas também pela questão da alimentação, que hoje, para mim, é uma questão super importante da gente tratar, né? A gente fez também um pedido de informação para a Vigilância Sanitária aqui em Juiz de Fora, para nos informar as inspeções que têm sido feitas na PGEC, na MC Alimentações, para que possa fiscalizar a qualidade da comida, porque, na verdade, a alimentação é um direito humano e a alimentação com preço de contrato milionário que o governo Zema tem pago para essa empresa passa a ser um dever maior ainda. Então, a gente quer corroborar a importância dessa audiência, que a gente sabe que é para a saúde, mas dizer também que é muito necessário que a gente tenha um olhar atento para a questão da alimentação sem qualidade que vem sendo servida para os presos de Juiz de Fora, mas não só para os presos, porque muitos agentes prisionais, eles também comem a mesma comida que chega lá. Então, a gente precisa de pensar nisso pelo viés, né, de uma responsabilidade social que ultrapassa, na verdade, uma questão meramente ideológica. Pela ordem, vereador Pardal? Não? Então, vamos encerrar a 8ª reunião ordinária do 4º período com 1 minuto de silêncio pelo falecimento, a passagem do engenheiro Renan Sena.